O Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos e uma das máximas mais difundidas até aqui é a de que o cliente tem sempre razão. Mas na prática, como isso funciona? A disponibilidade de informações e o interesse em resolver o problema são, sem dúvidas, essenciais para o bom relacionamento entre fornecedor e consumidor. Veja mais no Interferência de hoje. O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta onde ele tenta balizar, indicar até algumas obrigatoriedades, né, dando o direito e a obrigação tanto do consumidor como também do empresário. Então é uma ferramenta muito útil e de grande valia para estarmos até mediando, né, os interesses mútuos. Eu acho ele certo, justo para o consumidor, né? A pessoa ter a quem recorrer na hora de qualquer falha, né? Qualquer erro. Ter o direito de recorrer e ter seu direito preservado, né? Em troca de produtos que chegou em casa e não funcionou. Fui à loja por 3 vezes, troquei o produto, não funcionou, pedi meu dinheiro de volta. Então, eu acho que todo cidadão tem que exigir seus direitos, né? Eu diria que o grande fato que provoca uma reclamação, uma ida ao judiciário ou uma ida a um órgão de defesa do consumidor, não é nem o fato do funcionamento imperfeito do produto ou a má prestação de serviço, mas é a falta de atenção que se dá às reclamações do consumidor. Por exemplo, quando se faz uma compra pela internet ou via telefone, quando você liga para comprar, atende rápido. Mas se você ligar em seguida para tirar uma dúvida, ou para cancelar, ou para fazer uma troca, aí já se cria uma dificuldade. Parece-me que é o seguinte, você tem 1000 linhas para fazer uma venda e uma para atender tudo aquilo que não for venda. Então, o que leva o consumidor a ir ao judiciário, a ir aos órgãos de defesa do consumidor, é a insatisfação com a relação. Ninguém vai, porque ainda que o produto apresente problemas, se ele for bem atendido perante o fornecedor, ele não vai procurar o judiciário, ele não vai procurar o órgão de defesa do consumidor. Então, antes de tudo, ele vai pela insatisfação. Essa é a regra geral. As questões isoladas são pontuais, mas a regra geral é essa. Muitas vezes, vamos lá, tem problema, porque ele não quer dar garantia, porque na hora de vendas eles dão garantia, mas não tem como se provar, porque realmente não tem nem código de barra, não tem nada, não tem segurança nenhuma. Então, muitas das vezes cria problema por causa disso, que nós não temos o código. Tem duas análises aí. A primeira delas, se eu for para o aspecto da lei, vamos para a questão de vestuário. Se eu for para o aspecto legal, aí diz o seguinte, o fornecedor só é obrigado a trocar o produto em caso de problema, né? Em caso de vício, de defeito. Mas eu pergunto, qual é a realidade ofertada pelas lojas? É que sempre que se compra um produto de vestuário, que se não gostou, vai lá e troca. Então, se essa é a realidade, por que quando o consumidor vai em cima dessa expectativa que lhe foi criada e que essa é a realidade que é passada para ele, aí a loja fala, não vou trocar porque eu não sou obrigado a trocar. Eu penso o seguinte, existe a literalidade da lei, que isso é obrigado a trocar se apresentar problema, mas a realidade não pode ser desconsiderada. Então, por exemplo, trocar roupa branca, a realidade diz que não se troca. Então eu tenho que trabalhar com a realidade. Ou eu tenho que informar o consumidor exatamente as regras do meu estabelecimento. Basta informar? Não. Essas informações têm que estar de acordo com a lei. Então, o correto é vender ao consumidor, colocar na etiqueta se troca, se não troca, prazo de troca e condições para a troca. Porque se eu coloco o prazo e não coloco as condições, eu não posso exigir depois uma condição que eu não informei previamente.
Eu já comprei um celular, aí eu comprei um celular, deu problema, eu fui na loja, aí lá não tinha mais a garantia, né? Então eu tinha que correr atrás, e é muito difícil, aí o que eu faço? Compro outro, porque eu sei que é difícil, entendeu? É um ferro elétrico que comprei e automaticamente não foi testado o ferro elétrico. E na hora que eu fui usar o ferro estava com problema. Eu voltei para a loja, fui reclamar sobre o ferro que não estava esquentando. Aí ele falou que não podia trocar, porque o ferro não foi testado. Quer dizer, qual o direito que eu tenho? Nenhum. Existem alguns produtos que não podem ser trocados, como peças íntimas e produtos alimentícios que você possa violar, né, o conteúdo dele. Então isso aí o CDC ele deixa bem claro, orientando o que pode e o que não pode. Já na parte de equipamentos, seja ele duráveis, como uma televisão, uma geladeira, você teria por volta de 48 horas para, assim que você perceber isso aí, pode ser feito a troca. Então, a orientação do CDC é, na verdade, que você tem a obrigatoriedade de, quando comprar esse equipamento, ligar, testar ele de imediato. Sendo utilizado disso aí e identificando que o equipamento está realmente com defeito, qualquer que seja, ele tem que imediatamente trocar, levar de volta para onde ele comprou, a loja que ele comprou. Então, na verdade, ele tem que estar muito antenado para o uso do equipamento e, sendo assim, após esse prazo, ele teria até 30 dias para fazer a correção do conserto. Passando de 30 dias, realmente aí o consumidor tem que ser feito um reparo. Ou a devolução do dinheiro corrigido, ou a troca do equipamento por um similar. Já recorri, algumas vezes foram atendidos, outros não, porque infelizmente ainda tem muita coisa que tem que melhorar no sistema. Mas assim, já tive muitos problemas, principalmente com telefonia, já tive alguns. E assim, ter que resolver é uma coisa, mas assim, eles realmente querer resolver é outra. E hoje o problema todo eu acho que é esse. Eles não têm assim, um querer em resolver. Mas o código está aí. E assim, a gente tem que recorrer quando a gente precisa. Porque é muito comum a gente ouvir, o consumidor tem que reclamar, o consumidor tem... Sim, mas você tem que fiscalizar. É necessário que você fiscalize para que o consumidor não precise passar por aquilo. Essa é que é a razão da existência dos órgãos de defesa do consumidor. Eu, por exemplo, eu não consigo compreender a dificuldade de fiscalização hoje em dia de certos serviços que se faz via telefone. Qual é a dificuldade de se fiscalizar uma atuação de call center? Então, não vejo. Não consigo compreender. Porque hoje há determinadas fiscalizações que você faz, eu posso entrar num site e ver o site da empresa e ali eu vejo se a empresa está informando ao consumidor o endereço físico, se ele mantém contato com o consumidor de forma regular, não precisa ir até lá. Então, qual a dificuldade? Então, essa questão de jogar para o consumidor a responsabilidade pela reclamação, eu penso que não é adequado. Tem que assumir cada um a sua parcela. O consumidor deve reclamar, mas o órgão tem o dever de fiscalizar. E por hoje é só. Na próxima semana, a gente se vê.